A página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. No inverno, as temperaturas caem e as pessoas em situação de rua sofrem com o frio. Nessas horas, é muito importante o acolhimento. A prefeitura tem equipes por toda a cidade, mas precisa da sua ajuda e da sua atitude para saber onde essas pessoas estão. Ao ver alguém passando frio nas ruas, ligue 156 e solicite o acolhimento. Prefeitura de São Paulo. Informação de utilidade pública autorizada pelo TRE. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Jejum por bens materiais. O cristão pode jejuar pedindo a Deus, buscando, ansiando por bens materiais? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até o final dessa programação. E você pode, inclusive, participar com a gente, mandando a sua opinião sobre esse tema. Podemos ou não podemos jejuar por bens materiais? Manda teu áudio para cá pelo WhatsApp 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988, mandando a sua opinião. Na técnica do programa, tá aqui o Rafael Cássio Ferreira, e você pode participar também mandando o seu áudio ou comentando aqui para quem acompanha pelo YouTube. Para participar com a gente nesse debate, convidamos aqui o pastor Vitor Couto, tem bacharelado em teologia, licenciatura em história, licenciatura também em filosofia, professor de teologia pelo Instituto Teológico ADSA Brasil, atualmente é mestrando em teologia e em divindade pela Faculdade Internacional de Teologia Reformada e serve a Deus na Assembleia de Deus Santo Amaro. Bem-vindo mais uma vez, pastor Vitor Couto, muito bom te receber. Amém, graça e paz, bom dia pastor César, bom dia pastor Franklin, bom dia a toda a audiência. É com muita alegria que estamos aqui de novo na Musical, podendo debater de um assunto pertinente que vai contribuir para a nossa prática cristã, e eu vou defender, que nós podemos sim jejuar por bens materiais, e eu já quero aqui mandar a paz do Senhor também para todos os irmãos da ADSA Brasil, meu pastor presidente Marcos Galdino Júnior,
toda a liderança da ATS, os membros, os meus alunos de teologia, a minha família, e que possamos ter um debate saudável para a glória de Deus. Legal. Com a gente, pela primeira vez aqui na nossa mesa de debates, estamos recebendo aqui o pastor Franklin James. Ele tem formação em Direito, também tem bacharelado em Teologia, tem pós-graduação em Psicologia Pastoral e também é pós-graduando em História da Igreja e da Teologia também. É pastor auxiliar, líder do Ministério de Homens, serve a Deus e serve ao Ministério de Casais e Ensinos. Atua como professor de teologia sistemática, é terapeuta ocupacional, gestor, juiz de paz, também idealizador do EPL, Encontro de Pastores e Líderes. Pastor Franklin, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates, muito bom te receber. Amém, graça e paz, muito obrigado, pastor César. É um prazer estar aqui pela primeira vez, também conhecendo o pastor Vitor, que Deus abençoe. A toda a produção da musical, né? A Carla e o Jefferson, que sempre está junto aí conosco, nos conectando. É um prazer estar aqui, espero também poder contribuir nesta manhã, fazendo um gancho também, que nem o pastor mandou um abraço. Quero mandar um abraço também a todos ali da igreja Quírios, né? O meu pastor, o pastor Klaus Piragini, e dar os parabéns, eu estou aqui com a minha esposa, né? A todos os psicólogos, porque hoje é o dia dos psicólogos, né? A minha esposa como psicóloga, eu prometi para ela que eu iria dar os parabéns para ela, né? Parabéns a ela e na pessoa dela, todos os psicólogos do Brasil também acompanhando a gente. Amém. Bom, o senhor vai defender que se podemos ou não podemos jejuar por bens materiais? Eu vou defender que não. Tá certo. E você que está ouvindo a gente, você pode participar mandando o teu áudio para cá e também você pode passar lá no Instagram, no @FM Rádio Musical, e por lá deixar o seu voto. Tem exatamente essa pergunta, se podemos ou não jejuar por bens materiais, e nesse momento 31% das pessoas que passaram lá está dizendo que sim, podemos jejuar por bens materiais, mas 69% está dizendo que não podemos jejuar com bens materiais, e esse número pode ser alterado à medida que você passe por lá, deixando o seu voto. Pastor Vitor, sua consideração inicial aqui no tema, já sabemos que o senhor vai defender que sim. Quais são as bases, as ideias? Pois não. Amém. Bom, o jejum, a gente primeiro tem que entender o que é o jejum, né? A palavra jejum, ela vem do grego, nesteia, e é uma junção de duas palavras. O prefixo ne, que é de negação, e estio, que é comer. Então, o jejum é você se abster de comer com um propósito espiritual. Aí, alguém pode falar assim, pastor, mas se é o propósito espiritual, o jejum que o senhor está falando, como que eu posso jejuar por bens materiais? O que eu vou defender nesse debate? Eu vou defender que não é exatamente como você faz o jejum, mas o porquê que você faz um jejum. Então, não é nem tanto a minha duração do jejum, se o meu jejum é parcial, se é um jejum total. Eu vou defender que o que vai dizer se o jejum é válido ou inválido diante de Deus são as minhas intenções. O que eu tenho como propósito. Então, quando a gente tem uma visão meia gnóstica da Idade Média, qual que é a visão materialista, onde a gente divide o mundo sacro e o mundo profano. O mundo sacro, do sagrado, é tudo aquilo que é imaterial. E o mundo profano seria o que é material. Então, os monges na Idade Média, eles fizeram essa divisão e eles começaram a criar os mosteiros para se apartar de tudo aquilo que fosse do mundo físico e viver uma vida sagrada fora do mundo real. A questão é que Cristo viveu no meio das pessoas e Jesus transformou água em vinho. Jesus fez milagres materiais. Então, se Jesus fez milagres materiais, também o jejum pode ser uma busca para que Jesus possa fazer milagres materiais. Agora, há uma diferença entre o milagre material, eu querer um milagre material, e eu querer viver uma vida materialista. Qual que é a grande diferença? Uma vida materialista é quando o meu coração está nas coisas materiais. Então, eu faço jejum querendo coisas materiais, a minha vida se concentra naquilo. Agora, quando eu jejum pensando glorificar o nome de Deus, mas essa glorificação do nome de Deus estar incluso algo material, então eu não vejo nenhum problema nisso. Vou dar um exemplo aqui para finalizar minha fala. Supondo que a gente está na igreja, congregando em um ambiente, a igreja está crescendo, nós precisamos de um espaço maior. A gente precisa ampliar a igreja. E nós não temos condições. Então eu creio que a igreja pode jejuar para que Deus forneça recursos físicos
para ampliação da igreja. Esse é apenas um exemplo de milhares que eu poderia dar aqui. Ok, pastor Franklin, sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão. Amém, pastor. Bom, baseado no tema do programa, eu compreendo que não podemos jejuar por bens materiais, e eu entendi, né, pelo que eu percebi, o pastor Vitor vai mais pelo caminho da intencionalidade do coração sobre a questão do jejum. Eu já vou mais pelo outro lado, é de tentar demonstrar como se eu enxergasse um padrão de como que se deve jejuar biblicamente. Então, quando eu falo que nós não podemos jejuar por bens materiais, eu não falo no sentido de que se porventura eu vier a jejuar por bens materiais, eu estarei pecando, ou no sentido de ser algo reprovável e algo que não traz benefícios espirituais. Não. Até porque simplesmente pelo fato de eu não enxergar, né, essa finalidade por bens materiais na Bíblia ao jejuar. Então eu creio que jejum ele é um princípio bíblico, foi praticado pela nação de Israel no Antigo Testamento, foi validado por Cristo no Novo Testamento, foi praticado pela igreja, mas não no sentido dogmático, mas dentro da liberdade cristã como uma prática disciplinar espiritual. Porém, mesmo, pastor César, sendo algo que esteja dentro da liberdade cristã e não algo mandamental, mas voluntário, eu consigo ver um padrão nos registros bíblicos que leva a termos algumas diretrizes de como devemos jejuar. E o propósito e objetivo de bens materiais parece-nos não estar dentro adequadamente dessa finalidade. Creio eu, não de forma generalizada, que a forma que hoje se tem o propósito e o objetivo de se buscar a jejuar por bens materiais, eu vejo mais como uma virose da pós-modernidade, mais atrelado a uma intencionalidade antropocêntrica, né? E também voltado muito pela questão influenciado pela teologia da prosperidade. Então, de princípio, eu diria isso. Ok. Pastor Vitor. O pastor Frank falou assim, a finalidade para fins materiais. Eu diria que o jejum, quando ele tem a finalidade para fins materiais, ele é errado. E ele é pecado, porque tudo que eu faço, a Bíblia diz assim, tudo que façais, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, algo físico, a comida, ela tem que ser ingerida para a glória de Deus. Tudo que eu faço. Quando eu me refiro ao jejum para bens materiais, o meu fim não está nos bens materiais. Quando eu dei o exemplo da igreja, que, né, a gente está numa igreja pequena, a gente quer ampliar a igreja e a gente convida a igreja para fazer um jejum para que Deus possa prover recursos físicos para ampliar a igreja. Qual é o fim desta obra? O fim é a glorificação do nome do Senhor. Então, mas aí deixa de ser uma coisa material, né? Você usa uma coisa material para alcançar um fim espiritual. Por que aumenta a igreja? Para que mais pessoas ouçam o evangelho, se convertam a Cristo. Então a finalidade de jejuar em busca de, de alguma coisa, uma situação para aumentar a igreja, seria um fim material ou um fim espiritual? Não, o fim é espiritual, mas o meio é material. Então, aí é que está o ponto. Então, o meio, eu estou pedindo a Deus uma condição, um recurso, o meio é financeiro. Mas o fim, o propósito é material. O propósito é espiritual. O meio é material, o propósito espiritual. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu até anotei aqui que eu achei essa frase bem interessante aqui, que o Senhor colocar em meu coração para falar aqui nessa manhã. Eu posso jejuar corretamente, sem comer nada, como pressupõe o jejum, sem me contaminar com o pecado, distrações, porém querendo ser cheio do Espírito Santo de Deus para ser visto pelos homens. Então imagine que eu quero jejuar e o meu objetivo, eu faço corretamente a prática do jejum, mas qual é o meu objetivo? Que Deus possa me usar, não para a glória de Deus, mas para que eu possa ser visto pelos homens. Então eu fiz o jejum corretamente, mas a finalidade, a intencionalidade do meu coração é pecadora. Ou eu posso, por outro lado, jejuar de maneira errada. Ou seja, eu faço jejum, só que eu estou assistindo novela, estou assistindo jogo de futebol, que não, dependendo, eu não estou dizendo que isso é pecado, mas quando você jejuma, você precisa estar reservado com um propósito exclusivo para aquilo que você está jejuando. Então, quando eu faço isso, eu jejum erradamente, mas eu tenho uma boa intenção, eu estou errado também. A intenção é boa, quero glorificar o nome de Deus, mas eu estou jejuando e não estou levando o jejum como ele deve ser praticado. Estou assistindo televisão, assistindo uma novela, jogo de futebol, vou no estádio e estou em jejum. Então eu estou fora do círculo espiritual. Por outro lado, eu posso jejuar de maneira errada
e também ter uma intenção errada. E os fariseus, em Mateus 6,16, Jesus fala que eles jejuavam e se apresentavam fisicamente com uma aparência para se mostrar pelos homens: eu estou jejuando. E eles jejuavam para eles mesmos. Então, o jejum era errado, a intenção era errada. Agora, qual é o jejum que Deus ele espera de nós? E esse jejum pode ser material ou não material. Eu tenho que jejuar de maneira correta e com a intencionalidade correta. Então, eu vou dar outro exemplo. Eu recebo um convite missionário para poder fazer uma obra missionária e estou trabalhando. E eu falo assim: Deus, me coloca à disposição, só que eu vou jejuar para que eu não peça as contas, para que o Senhor abra as portas e eu seja mandado embora, para que eu possa fazer a obra missionária. Eu vou do mesmo jeito, mas eu vou jejuar para que o Senhor possa me prover recursos para ir para o campo missionário. Isso eu estaria errado? Não. Por que não? Porque a finalidade, a intencionalidade não é o meu enriquecimento. Okay. É a glória de Deus. Ok. Pastor Franklin. Então, a minha preocupação, ela está, Pastor César, Pastor Vitor, é justamente nessa objetividade, independente da intencionalidade do coração, de buscarmos por os bens materiais, porque para mim parece que ressoa um relacionamento com Deus mais voltado a uma barganha, a uma troca. E por mais que a nossa intencionalidade ela seja genuína, desprovida de um egoísmo, de algo pessoal, mas que poder que nós temos de poder modificar a soberania de Deus, ou de conseguir manipular, como se, olha, se eu fizesse esse jejum, eu conseguisse obter isso de Deus. Porque o pastor Vitor falou tanto da intencionalidade e de uma forma de como fazer o jejum. Eu vejo mais pela Bíblia um padrão. Por exemplo, se eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo que existe um padrão na forma de como se jejua e a finalidade também. Então tem uma forma de como se jejua e a finalidade. No Antigo Testamento eu vejo que é uma finalidade voltada à humilhação, ao arrependimento, ao pesar pelo pecado. Tudo bem que o judeu ele sempre tem ali aquela ritualidade de externar aquilo que ele sente de forma interiormente, né? E tem toda aquela ritualidade com os rasgar das roupas, os panos de sacos, as cinzas sobre a cabeça. Mas mesmo assim, independente se for para buscar um favor de livramento da parte de Deus, como nós vamos ver às vezes a questão de Esther, o objetivo final ele é espiritual, porque o que está em jogo ali é justamente de poder ver quem é o verdadeiro Deus, mostrar o reconhecimento de Deus, da sua soberania, do seu poder. Então nós vemos isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós já vemos um padrão voltado apesar de ter poucos registros no Novo Testamento, mas o pouco que se tem nós vemos que é uma prática voltada à devoção, à intensificação da oração, uma identidade, é como se fosse o jejum, uma identidade daqueles que desejam se aproximar de Deus, sujeitar-se à vontade de Deus, ouvir os direcionamentos de Deus, buscar uma capacitação e uma sensibilidade para batalhas espirituais. Então, eu aconselharia, seja numa questão de finanças ou bens materiais, orar, porque o jejum parece que ele tem um padrão na Bíblia, e esse padrão ele é voltado não no sentido de buscar a Deus para se obter alguma coisa material. Por quê? Se eu entendo Romanos, que diz que Deus ele já provou o seu amor por mim, que Romanos também vai dizer que devemos sacrificar os nossos corpos para entender a boa e a vontade de Deus, que ela é perfeita e agradável. Então eu vou jejuar não para obter as bênçãos de Deus, mas para agradecer a Deus pelas bênçãos de Deus e me submeter à vontade dele. Então eu vejo esse padrão na Bíblia. Então não é só uma questão de intencionalidade genuína, mas também de saber que o jejum ele está desprovido de qualquer critério material. E a sua opinião, você que está acompanhando esse bate-papo aqui, esse debate, manda para cá, 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. Pastor Vitor. Pastor Frank, eu queria que o senhor mostrasse um texto que proibisse o jejum, conforme eu estou prescrevendo aqui. O senhor falou também que há um padrão escriturístico sobre o jejum. Eu concordo com o pastor Luciano Subirá, no livro A Cultura do Jejum, onde ele diz que na Bíblia não tem um padrão estabelecido sobre o jejum, no sentido de como fazer, né? Como que eu vou fazer um jejum? Qual que é o padrão? Tem que fazer de quantos dias? Você tem que fazer o jejum de comer, de beber, ou é só de comer? O que eu não posso comer, o que eu não posso beber? O que acontece? O jejum, na Bíblia, ele tem propósito principal, que é buscar a Deus e a sua glória.
Daniel 9:3, Lucas 2:37. Esses versículos falam que o jejum tem como objetivo a glória de Deus. Só que nós temos propósitos secundários, e aqui é que está o ponto. Porque nós temos o propósito primário, no singular, que é a glória de Deus sempre, e todos os outros propósitos secundários não são contrários ao propósito primário, eles são convergentes. Por exemplo, Esdras jejuou pedindo proteção a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 21 ao 23. Lá no livro de 2 Crônicas 20, versos 3 e 4, foi feito o jejum pedindo socorro da parte de Deus. Esther fez o jejum com todo o povo judeu, pedindo também proteção a Deus. Salmo 35:13 fala de jejum pela saúde. Daniel 9:3, 10:2 fala de uma intercessão, né? Então, o jejum, ele não tem um padrão que eu tenho que falar assim, eu tenho que jejuar somente para isso. Qual que é o padrão? É a glória de Deus. Tudo que converge à glória de Deus tá dentro do padrão do jejum. É a glória de Deus que converge toda a prática do jejum. Então, eu já não vejo assim, porque o padrão, eu usaria os próprios textos que o pastor mesmo mencionou. Claro que o foco final é sempre a glória de Deus, mas isso não exime desse padrão. Por exemplo, se o pastor perguntou de textos bíblicos, está aqui, no Antigo Testamento nós vemos Esther mencionado, Esdras, 2 Samuel, tudo bem, nós vamos olhar ali o caso de Davi, que ele jejuou pela restauração do seu filho, mas não aconteceu. Então, você viu que o poder do jejum que Davi obteve não mudou ali a sentença do que estava decidido pela soberania de Deus. Ok. Levíticos, nós vamos ver ali, Jonas, Joel, todos esses contextos, ele nos mostra um padrão onde o foco está em nós nos humilharmos, é um sentimento de pesar. Então, quando nós entendemos que eu jejuo porque eu necessito de um bem material, aí eu acho que não é coerente nós associarmos ou desassociarmos, porque vou tentar clarear melhor, pastor César e pastor Vitor. Eu sei que o jejum, ele é algo que não é praticado só pelo cristianismo, ele é uma prática antiga, já de povos antigos, cada um tinha a sua finalidade. Então, uns jejuavam por benefícios fisiológicos, outros emocionais, e assim sucessivamente. Mas na Bíblia nós vemos, tanto na cultura entre os hebreus, no cristianismo, um padrão onde o propósito de se jejuar não estava atrelado a vir de Deus algo ao meu respeito, mas era no sentido de vir da minha parte algo para Deus, no sentido de submeter-me à vontade dele, de me humilhar, de reconhecer a sua soberania, de uma forma de devoção a Deus. Então, se nós formos adaptar o jejum no decorrer dos séculos, na questão histórica, eu sei que historicamente nós não podemos desassociar o jejum do contexto situacional, da cultura, da época, mas nós estamos falando de um debate bíblico. Então, se nós formos, por exemplo, adaptar nos dias de hoje, pela era da pós-modernidade que nós estamos. Então, o jejum hoje, como estamos nessa era, então tem toda essa demanda de coisas materiais, nós vamos então estabelecer que o jejum também, ele é voltado para bens materiais, porque o fim é para a glória de Deus. Mas, biblicamente, eu não consigo ver isso. Então, é como se fosse meio que atualizar uns princípios, porque existem alguns princípios que eu vejo biblicamente que norteiam ali a prática do jejum. No Novo Testamento nós não vemos por bens materiais. Tudo bem, a questão de saúde, será que nós podemos dizer isso como bem... matéria, mas... É isso que eu ia falar aqui. Se fala de saúde. Eu separei até o Salmo 35... bens materiais, mas pode falar, desculpa. Salmo 35:13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, as minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então o salmista está jejuando pela sua saúde. A saúde física. É pecado, então, eu jejuar por algo material? Eu vou jejuar, tem alguém enfermo. E, irmãos, igreja, vamos jejuar pelo irmão, pela irmã que está enferma. Vamos orar, jejuar pela sua saúde física. Isso é pecado? É proibido? É errado? Eu não vejo dessa maneira, né? Então, a Bíblia não tem nenhum versículo que proíba eu fazer um jejum por coisas materiais. A questão, volta a dizer, não é necessariamente se o meu jejum é material ou se o meu jejum é espiritual. Eu estou fazendo um jejum para ser cheio do Espírito Santo. Tá, mas qual é a sua intenção? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para eu me aparecer e ser visto pelos homens? Ou a minha intenção é para glorificar o nome de Deus? Mas quem busca ser cheio do Espírito Santo, que se essa oração for honesta, não é para se aparecer, né? Não, se a oração for honesta. Aí é que tá o ponto, o senhor falou tudo. Então, mas se não for honesta, ele não vai ser cheio.
Vamos, por exemplo, Mateus 7, 21. Naqueles dias muito me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, falamos novas línguas e profetizamos. O que vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, alguém pode ser dotado do poder do Espírito Santo, aí a gente tem que diferenciar a presença habitacional do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, mas eu posso ter o poder do Espírito, os dons do Espírito, sem ser convertido. Então você acha que pessoas jejuam com má intenção? Tem pessoas, sim. Claramente, ora para Deus dizendo assim, ó, me dá poder, então, não sei o quê. Elas estão cegas. Elas estão cegas, elas jejuam. Tem muitas essas igrejas de mover profético que acabam deturpando as escrituras, jejum. Elas estão cegas, elas não têm essa consciência de que estão jejuando por um propósito errado, mas acabam fazendo essa prática. Isso é muito comum. Aí é que eu vejo o padrão, porque será que o que está me motivando a desejar jejuar e a pedir isso a Deus não é fruto, às vezes, de uma natureza egoísta minha? O senhor falou tudo. Não, sim. O que está me motivando é um motivo. Então, por isso que eu vejo a Bíblia, ela estabelecendo alguns princípios, justamente para preservar, não estamos aqui colocando Deus numa caixinha como se Deus não fosse receber. O pastor falou que se é pecado, eu falei no início do programa, não digo que é pecado se eu jejuar por uns bens materiais, mas eu vejo que o propósito do jejum dentro do contexto bíblico, o pastor está indo mais pela intencionalidade, eu tenho mais por alguns modelos que eu vejo no Antigo e no Novo Testamento, eu não vejo isso, assim como o pastor perguntou de um texto que proíba, eu também pergunto um texto que prove bens materiais, porque se tratando de saúde, é que é muito relativo. Saúde é matéria, mas às vezes é algo que não está se falando do que hoje nós entendemos, porque os cristãos de hoje, não generalizando, é casa, é emprego, Sim, é resolver uma questão financeira. Então, matéria é o quê? Bens materiais é aquilo tangível, palpável. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar assim, pastor Frank, a Bíblia proíbe o uso da maconha, por exemplo, de uma droga, maconha. Alguém me perguntar, eu vou falar que o uso, aí eu vou perguntar pra quê? É uso social. Sim, proíbe, é pecado. Mas você vai na farmácia, como é que tá lá na farmácia? Droga. Não vou falar o nome das farmácias aqui, mas por quê? Porque você está ingerindo uma droga quando você vai na farmácia. Agora a questão é, qual é a minha finalidade? A minha finalidade, eu estou ingerindo aquela droga na farmácia para a minha cura física ou estou ingerindo, fumando a maconha para o meu deleite? Essa é a questão. Mas é a mesma coisa do vinho. Por exemplo, o vinho, a Bíblia fala que é pecado você se embriagar. Mas Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho com água. Perfeito. Porque é remédio. Mas o que faz o vinho ser pecado ou não é a intencionalidade. E o tanto, né? E o tanto também. Porque a diferença do remédio veneno é a dose. Exato. Mas a intencionalidade é o motor principal. Porque se você toma o vinho, como Paulo recomendou a Timóteo, para a saúde, devido a um problema de saúde que ele tinha, a intenção dele era uma intenção plausível. Agora, o que eu estou dizendo, a questão do jejum, a gente tem que parar de diferenciar essa questão material e espiritual. O material espiritual, quem criou o material? Foi Deus. Quem criou o espiritual? As coisas espirituais invisíveis. Foi Deus também. O que diferencia o material do espiritual em termos de ser bom ou não é a coisa em si. É o que fazemos com ela. Um revólver. Revólver é bom ou é ruim? Depende. Se você usar para se defender e defender outrem, é bom. Agora, é ruim pro cara que veio te atacar, né? Agora, se você usa para matar outras pessoas livianamente, para roubar, é ruim. Então, o revólver é algo material. Mas a questão é como eu uso aquilo que eu tenho. Então, o jejum. Como eu estou usando o jejum? Eu posso... vamos dar um exemplo. Vou dar mais outro exemplo daqui sobre a questão do jejum. Então, seria errado eu falar assim, Deus... eu vou jejuar para o senhor me dar uma van. Tá, mas calma aí, você quer a van para quê? Tá, eu quero a van porque eu quero levar os irmãos da igreja quando tá chovendo, as senhoras da igreja que não têm condições de poder bem material, voltar. Mas que entendi. Sim, exato. Eu entendo esse ponto. A minha preocupação e o propósito de eu mostrar esse padrão que parece a Bíblia nos apresentar é justamente para que nós pudéssemos entender como que nós nos relacionamos com Deus. Por que não fazer tudo isso, pastor César, baseado na oração? Tudo bem que o jejum ele sempre vem ali associado a um período de oração, mas quando eu vejo essa forma de jejuar, como nós vamos saber se realmente a intencionalidade, tudo bem, só Deus conhece, mas nós acabamos roubando, e o entendimento de hoje que as pessoas não têm é de que o jejum
Se nós olharmos, voltando novamente a esses princípios que nós vemos no Novo e no Antigo Testamento, ele está sempre atrelado a nós se submetermos à vontade de Deus, no sentido de nós se abstermos de toda essa demanda de pedição e de ouvir a voz, estar sensível, envolve batalhas espirituais. A finalidade, eu entendo, ela é válida, mas aí é que tá. Se nós formos abrir esse leque, então, para que estão... A Bíblia apresenta, então, de forma intencional, esse contexto dos discípulos fazendo o jejum, da igreja jejuando com esses propósitos de ver o direcionamento de Deus, para se enviar alguns à obra missionária, para se humilhar, se submeter à carne, à nossa natureza, à vontade de Deus. Bom, você que está ouvindo a gente, pode mandar a tua pergunta para cá. 98484-9988. Na Bíblia, temos exemplo de jejum por bens materiais, por coisas materiais? Um enxerga que sim, o outro enxerga que não, o propósito último é o que vale e tal. E eu me lembro, por exemplo, de um jejum para matar o apóstolo Paulo, inclusive, que o pessoal falou, nós não vamos ficar em jejum até que Paulo seja morto e tal, não sei o quê. Então tem coisa que Deus não recebe. Mas manda a sua opinião para cá. A gente vai para o intervalo e nesse intervalo tem uma oportunidade legal chegando para você. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A FTB está começando uma turma de homens e mulheres que amam a pregação, a exposição do texto bíblico. E para isso nós temos, por exemplo, projetos como a Escola de Pregadores. E hoje, você que já fez a Escola de Pregadores, já fez teologia, temos um novo projeto para quem busca mais capacitação. Esse projeto é o curso de homilética. Curso de homilética, que é o professor desse projeto, é o pastor Juliano Fraga. Ele que, desde a primeira até a última aula, vai acompanhar você. É um curso rápido, é um curso de capacitação rápida, quem busca alta performance. São 5 ou 6 módulos apenas, então em, 4, 5 semanas você termina esse projeto. Tem certificado pela FTB no final. Você vai aprender cada tipo de sermão temático, expositivo, textual, como faz, como não faz, por quê, como que funciona, como que começa, sobre inspiração e tal. Então você vai ter aí, acho que o pastor Juliano hoje é um dos grandes pregadores do Brasil, graças a Deus, trabalhou com a gente, né? Foi aluno da FTB, foi professor da FTB, hoje é parceiro, professor também da faculdade, e é o professor desse projeto. Então você que quer aprender com o pastor Juliano, com a FTB, está aí diante de uma oportunidade. O valor desse curso é R$ 1.290, mas está em promoção por R$ 699. Eu estou falando 699, é todo o curso, tá? O curso inteiro, você tem acesso durante um ano inteiro. Se você dividir isso por mês, divide por 12, dá, R$60 por mês, alguma coisa assim. Então, se você tem interesse, você pode parcelar isso em até 12 vezes, conforme eu falei. Mas você pode, pagar em 3, 4 vezes, 2 à vista, você escolhe. O valor à vista é 699, de 1.200 por 600, de 1.000 por 699. Você escolhe como você quer pagar. Você tem acesso à carteirinha de aluno, à plataforma, às videoaulas, ao certificado de conclusão, ao plantão tira dúvidas e todas as aulas ministradas pelo pastor Juliano. Agora, os 30 mais rápidos de hoje, como fizemos ontem, vão ganhar um kit de livros
que esse kit já custa esse valor aí. Se você pesquisa no mercado aí quanto custa o manual de discernimento bíblico, esse que eu estou segurando aqui nas minhas mãos, são mais de 1000 páginas, capítulo por capítulo. Esse aqui não é um livro de leitura, tá, gente? Isso aqui é um livro de pesquisa. Então, você está dando um estudo bíblico sobre Daniel, as 70 semanas de Daniel, vai lá em Daniel capítulo 9 e veja o que o manual de discernimento bíblico tem a dizer. A introdução de cada livro tem uma coisa bem interessante, porque muitas bíblias dão, né? Mas nesse material aqui, ele separa eventos, pessoas, datas e registro histórico. E isso é muito interessante. E no final ele fala sobre características únicas desse livro. Então, vale muito a pena, é bem completo. Por exemplo, eu estou aqui em Isaías, né? Características únicas de Isaías. O trecho de Isaías 52, de 13 a 53, sobressai como a mais clara apresentação do Evangelho no Antigo Testamento. Isaías é um tesouro de informações sobre os atributos de Deus. Isaías é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Salmos vem em segundo lugar. Ambos são citados 2 vezes, mais que Gênesis e Êxodo, seus concorrentes mais próximos. Isaías e Salmos fornecem a maioria das profecias do Antigo Testamento sobre detalhes da crucificação. Isaías dá a única profecia do Antigo Testamento sobre o nascimento virginal de Jesus. Das 33 menções da palavra salvação em todos os profetas, 26 estão em Isaías. Olha que legal, características únicas. Então, você vai pregar sobre um texto, vai lá, passa lá no manual de discernimento que você vai receber na sua casa, leia lá, isso vai enriquecer muito a sua pregação. E o último livro, o segundo livro, é esse aqui. Todos os personagens da Bíblia de A a Z, muitas vezes está esgotado aí na internet para comprar, e quando você acha, não é barato, mais de 300, 200, 300 reais, você vai receber esses 2 livros aqui de presente. Então você compra o curso do Pastor Juliano, compra o curso da FTB, paga do jeito que você quiser e recebe esses 2 livros, chega essa semana para você, sendo um dos 30 mais rápidos. Então, para isso, é só chamar pelo link. Para quem está no YouTube, tem um link aqui na descrição e tem um link aqui no chat de conversas aqui do canal. E para você que está só pela rádio, então pega seu WhatsApp aí, seu telefone e coloca aí 11 9 75 11 3385 011 São Paulo 9 75 11 3385 75 11 3385. Tá? Chama lá e fala, eu quero a promoção aí que ganha os 2 livros, sendo um dos 30 primeiros, quero fazer o curso de homilética, ou coloca teu nome, manda no WhatsApp teu nome tracinho homilética, e a gente já sabe o que fazer, a gente já manda para você o link, e qualquer dúvida é só chamar, tá? Então você pode clicar no link que está aparecendo aqui no vídeo. Vale lembrar que eu estou falando isso numa manhã do final do mês de agosto de 2024. Por quê? Porque muita gente assiste depois e aí, eu quero aquela promoção e tal. Então essa promoção para quem está aqui ao vivo mesmo, tá certo? Então vem com a gente participar pelo WhatsApp 97511 3385 ou clica no link que aparece aqui nessa página e aí você consegue acesso a essa promoção. Lá no chat pode ser que já esteja aparecendo o próprio link para você clicar e chamar o nosso pessoal, tá certo? Então você paga pelo curso que é 1.000, você paga 699 e por esse livro aqui que custa 300 e pouco você não paga nada e por esse livro aqui que também custa 300 e pouco você também não paga nada. Então você recebe 2 livros de mais de 300 cada um, né? Mas eu achei na internet por 280. Tá bom, eu tô te dando de graça, entendeu? Então você ganha 2 livros de graça, livraços. Não são livros de leitura, são livros de pesquisa. Você vai pregar sobre... O que você vai pregar a próxima mensagem? Tal assunto. Tá, dentro desse assunto tem personagens. Passa lá no livro dos personagens da Bíblia, leia. Isso vai enriquecer o seu sermão. Abre lá o manual de discernimento bíblico e leia. Isso vai trazer muito mais conhecimento a você, coisa que você não lembrava, por exemplo, tal, você vai rever, e também aos ouvintes, aquelas pessoas que vão ouvir, assistir a sua aula, ouvir a sua pregação, ler o seu livro, enfim. Então, é para quem busca conhecimento, para quem busca mais aptidão. Curso de homilética com o pastor Juliano Fraga, R$699, você paga em quantas vezes você quiser. Comprou, é um dos 30, ganha 2 livraços no valor de uns 700 pau, mais ou menos, cada um. Os 2 juntos. Então,
É só chamar e fazer a sua inscrição. Tenta não perder essa oportunidade. Chama logo, já fecha a sua matrícula. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. De volta com o nosso tema, podemos ou não jejuar por bens materiais? Rafa, temos áudio? Então solta aí, por favor. A paz de Cristo para todos. Eu sou o pastor Danilo Fernando, de uma igreja independente no município de Pinheiro, Maranhão. A minha opinião sobre o debate de hoje é o seguinte: o jejum ele tem um objetivo de fortalecer a nossa intimidade com Deus, a nossa espiritualidade. Portanto, não é recomendável, e isso não tem nem base teológica e cristã, de jejuar para a aquisição de bens materiais. O jejum é uma consagração a Deus, com benefícios espirituais. A questão de obter recursos financeiros depende muito de trabalho, estudo, dedicação e da bênção de Deus. É isso. A paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Bom dia, pastor César, bom dia aos debatedores. Aqui é o Rafael da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. E eu acredito que nós não devemos jejuar para alcançar algum bem material, porque isso tem muito a ver com justiça retributiva. Eu faço para que Deus me abençoe. Eu me sacrifico para que Deus assim possa me dar algum bem material. Quando, na verdade, a bênção de Deus não é por aquilo que nós fazemos, temos, mas por aquilo que Deus é e pelo que Cristo já fez. É um puro ato de misericórdia. É claro que eu posso colocar as minhas petições diante de Deus em oração, mas em jejum eu não vejo um respaldo bíblico em relação a isso. Que Deus possa abençoar. Paz Senhor, pastores. Aqui é o Marcos de Cachoeira Paulista. Eu acho que é válido o jejum material, sim, porque o jejum acho que é um dos momentos mais íntimos que a gente tem, né, de comunhão com Deus. E às vezes a gente tira o dia para jejuar, mas fica na frente de um celular, retendo muita coisa que às vezes não presta, né? E na frente de uma televisão, vendo uma novela, vendo um programa que não convém, às vezes, um cristão ficar assistindo. E eu, quando eu era, antigamente, eu às vezes eu tirava o jejum, mas na frente de um celular. E a gente pensa, né, no que vale isso, né? Será que Deus vai receber o meu jejum? Eu acho que é válido, sim. Ok, voltamos aqui. Eu comecei com o pastor Vitor e fechei o bloco com o pastor Franklin, não foi? Ou não? Eu acho que sim. Acho que sim. Também Então, agora. volta aí, pastor Foi Vitor. com o pastor Frank. Pastor Vitor. Bom, meus irmãos, vou dar um outro exemplo aqui. Jesus disse assim, Mateus 17, 21, que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Jesus disse isso. Imagine que você tem uma empresa. Você tem uma empresa e, de repente, você foi objeto de a sua empresa de um pacto satânico sobre a sua empresa. E você está orando para que esses demônios possam deixar de impedir o crescimento da sua empresa. Sua empresa, você é dizimista, você é ofertante na casa do Senhor, mas você percebeu que tem coisas estranhas acontecendo, tem coisas fora da órbita natural. O que me impede de eu fazer um jejum pela empresa que o Senhor me deu, da qual eu abasteço a minha família, da qual eu contribuo no reino de Deus com os meus dízimos e minhas ofertas? Então, eu estou fazendo um jejum para que Deus possa abençoar a empresa em que Deus me concedeu. Estou dando um exemplo aqui. Então, esta casta de demônios só vai sair, conforme Jesus diz, com base no jejum. Então, neste caso, eu não vejo problema nenhum em fazer um jejum nesse requisito. Eu quero ver aqui, Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deveres. Então, o Tiago está dizendo, vocês não recebem porque não pedem. E quando pede, ainda pede para vocês mesmos. Então, por isso que vocês não recebem. A questão do jejum é uma forma de petição a Deus. Por exemplo, falar que é justiça retributiva. Ora, Esdras pediu proteção a Deus, jejuou pedindo proteção a Deus.
Esté jejuou pedindo proteção a Deus. Isso lá em Salmo 35:13, jejuou pedindo saúde a Deus. Então isso seria justiça retributiva. Eu estou pedindo o favor de Deus. Ora, o jejum é uma maneira de você se aproximar de Deus e também é uma maneira de eu pedir algo do Senhor. Agora a questão é, eu estou pedindo para quê? Eu estou pedindo para gastar com os meus deleites. Eu estou pedindo para que Deus possa ser glorificado através da minha vida. Pastor Frank. Então, e eu tenho dificuldade de entender isso, até como o pastor mencionou, que o jejum ele é uma forma de petição a Deus. Por que eu me posicionei em não aceitar e aconselhar a jejuar por bens materiais? Porque é um caminho perigoso. Eu tenho também preocupação, por exemplo, para quem é novo convertido. Eles já começarem a entender e aprender que o jejum tem esse propósito de buscar algo pessoal. E na Bíblia eu sempre vejo nos contextos a prática do jejum ela não sendo voltada exatamente para mim, mas sempre ao próximo. Se nós pegarmos ali Isaías 58, parece que nós vamos ver ali Deus dando os direcionamentos de como que ele esperava que o jejum viesse a ser acompanhado por uma prática de piedade, de atenção aos pobres, aos necessitados. E aí quando nós vemos também o próprio Jesus, ele no Sermão do Monte apresentando essa questão da justiça, o pastor mencionou a questão do texto onde Jesus ele disse que tem caça de demônio. Tudo bem que tem alguns teólogos que entendem que ali houve uma adição, né? Tem algumas bíblias que parece que entra em colchetes, né? A questão, mas se realmente está nos textos, então Jesus apresentou um novo sentido de como se expulsa demônios, que é com relação ao jejum. E sim, alguns entendem que não, então o foco ali era a incredulidade mesmo dos discípulos. Porém, até nesse sentido, por que não a oração? Eu aconselharia a oração. Um dos ouvintes falou algo interessante, esqueci o nome, acho que foi até um pastor que falou, acho que da igreja, que tem uma igreja independente. Não é que é proibido, não convém. Então eu não consigo ver na Bíblia que convém, não faz parte do padrão que novamente eu volto a apresentar dos discípulos do Antigo Testamento, como se fosse assim, para pedir. Eu vejo ali... Mas falta o texto. Então... O texto é justamente esse contexto. Qual é o contexto? Então, geralmente, por que nós vamos ver ali na nação de Israel diversos jejuns que eles faziam? Era porque houve um pecado. É porque houve uma repreensão de Deus. Não, o padrão na maioria das vezes é... Não, então, maioria, não é sempre. Por exemplo, o senhor falou assim que não tem relatos bíblicos de pessoas fazendo jejum pedindo algo pessoal. Aqui, Esdras capítulo 8, verso 21 a 23. Ele pede proteção pessoal. Ele vai fazer uma viagem, jejuma, para que Deus possa guardar e proteger. E no verso 23 diz que Deus atendeu ele. Segundo a Crônicas 23 e verso 4 também diz que foi feito um jejum pedindo socorro a Deus. É uma proteção pessoal. Não, mas jejuar pela sua vida, né? Não é um bem exatamente. Material, minha vida é material, é matéria. A sua vida é um bem material? Você acha que é um bem material que você tem? É matéria. A minha vida é o principal bem material que eu tenho. O que pega é justamente isso, porque no meu entendimento, quando a gente, ainda mais na era que nós estamos, quando se fala de bens materiais, e eu vejo o entendimento de muitos cristãos hoje, você vai jejuar por algum bem material, não é nesse sentido, olha Senhor, eu quero ser usado por Ti, então eu vou jejuar porque eu quero me humilhar e quero que o Senhor possa estar guardando a minha vida nesta missão que eu vou fazer evangelística, ou nessa ministração que eu estarei, sempre é voltado, ou porque quer trocar de carro, ou às vezes quer a casa, um aumento de salário. Aí é a intenção. Aí é onde está o ponto. É a intenção. A pessoa está tendo qual intenção? Se eu jejum, por exemplo, Senhor, eu quero jejuar pela vida do meu filho para que ele possa entrar em uma universidade. Né? Ele possa entrar na universidade e ele possa ser uma testemunha viva de Cristo lá dentro. É pecado, então, eu jejuar para que Deus abra a porta de uma universidade para o meu filho? Eu não vejo como pecado. Errado. Mas não vejo como errado, mas eu vejo que não convém. Por que não orar? Por que não uma qualificação, um buscar nos estudos? Calma aí, mas aí, pastor, é uma qualificação que ele está buscando. Ele vai fazer a faculdade. Não, sim, então. Seria uma qualificação, mas acaba sendo uma coisa material, né? Porque a partir daquele momento que ele sai daquela faculdade, às vezes ele sai doutor. Então, quer dizer, ele vai trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Não, entendo. É que eu falo. O pastor, ele se apegou na questão da intencionalidade. Então, se nós somos colocar nesse texto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Então, se nós formos pegar isso como um padrão, por exemplo, até para a questão da ceia, ou seja, os outros rituais que nós vemos como princípios da palavra de Deus,
todos são voltados para a glória de Deus, mas existe ali uma forma de se fazer. Então não posso, por exemplo, vou fazer dessa forma, vou fazer diferente. Não que é um proibitivo, mas eu não vejo como algo coerente dentro do que era feito antigamente Nós estamos praticamente como se fosse adaptando a demanda da realidade de hoje. Então, a gente só ficou em cima do muro. Não é pecado, não é errado. Mas em nenhum momento eu falei no início que era pecado. Não, mas o senhor também falou que não é errado, aí ficou meio que em cima do muro. Não. Porque assim, ou eu posso fazer, ou eu não posso fazer. É que a discussão de vocês tá mais assim, o que é material e o que não é. Sim. Entende? Tá mais sobre isso do que sobre a questão de jejuar ou não, porque... Se eu jejuo pela minha vida, eu tô doente, tenho um diagnóstico, eu vou jejuar pela minha vida. Isso é um jejum por um bem material? Aí na sua opinião é? Sim. Na opinião dele não é. Não, é saúde, tudo bem que saúde matéria. No corpo, eu tô com a enfermidade no corpo. O corpo é matéria, é material. Não, mas vamos ser sinceros, pastor, a proposta do debate do programa, e com certeza para os ouvintes, quando se fala de bem material, provavelmente uma das últimas coisas que a pessoa vai pensar é justamente na sua própria vida. Não, mas eu tô dando outros exemplos. Eu dei o exemplo da universidade também. Eu vou jejuar para o meu filho entrar na universidade. É um bem material, é pecado, é errado. Eu estou jejuando para que ele possa entrar na universidade. Ou a empresa está passando por dificuldade. Aí você vai orar. Pode jejuar por a empresa que está passando por dificuldade? Porque a oração, ela está justamente ligada ao jejum quando você entra em um momento... Tem todo um ritual de você se abster-se de você ter um tempo ali para você meditar na palavra de Deus, para você estar se humilhando, adorando a Deus. Então, eu não consigo ver, e essa é a minha preocupação, que o jejum ele tem esse caminho a ser percorrido. Eu não aconselharia. Se é um novo convertido, eu aconselharia ele a entender esse jejum numa forma dele se despir de suas vontades e tentar ter esse tempo de jejum e oração para entender a vontade e direcionamento de Deus. Porque o jejum nos leva mais a esse propósito. E seja qual for essa questão intencional por uma faculdade, para glorificar o nome do Senhor, uma empresa que está chegando à falência, alguma coisa, é a oração. A Bíblia nos apresenta a oração como ferramenta para esses propósitos. Então, faltou até agora o texto. Porque até agora não tem um texto. Porque qual é o texto que me proíbe eu jejuar por um bem material? Nenhum texto. Até agora, vendo a Bíblia, não encontro nenhum. Eu encontro sempre a Bíblia apontando para o coração. Quais são as minhas intenções? O texto, o pastor também teria como algum bem material? Olha, por exemplo, tudo bem com o contexto lá do Antigo Testamento, por uma carroça, por um cavalo, algum rei, algum profeta de Deus orando por alguma outra questão que envolvesse algo pessoal para ele, não voltado a algo que viesse como se fosse espiritualmente envolvendo ali a pessoa de Deus, porque nós sempre entendemos no Antigo Testamento as guerras, todo o contexto de Israel sempre estava atrelado àquele entendimento de quem era o poderoso Deus, a questão do reconhecimento de quem era Jeová. Então, quando eles faziam esses propósitos de jejum, eles tinham essa intencionalidade de reconhecer que eles estavam se prostituindo espiritualmente com outros deuses, então se submetendo a agradar à vontade do Senhor. Mas essa questão mais pessoal, voltado para eles, eu não consigo encontrar. Ainda que você apresentou esses textos dizendo que era uma questão de socorro, mas qual era o contexto de Neemias? Qual que era o propósito? Hoje nós entendemos teologicamente. Propósito. Não, é isso, esse é o ponto, é o propósito. Ele pede uma proteção à sua vida. O salmista, Salmo 35:13, pede pela sua saúde. O Neemias também, né? Quando vai lá restaurar Jerusalém. Isso, Neemias. Isso, a questão é o propósito. Quais são as minhas razões? Por exemplo, se eu perguntasse assim para o senhor é contrário fazer peça de teatro no culto, na igreja? Eu sei que está fora do contexto. Tá, não precisa... Qual que é o porquê dessa pergunta? Porque tem gente que é contra. Certo? Eu não tenho nada contra. Porque a Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia manda fazer? Ela não manda fazer, mas ela não proíbe. Então a questão aqui é, a Bíblia tem muitas coisas que o texto bíblico não está prescrito. Você não tem o batismo de nenhuma mulher na Bíblia. Quer dizer que a gente não vai batizar mulher? Claro que vai. Só que não tem registrado nenhuma mulher sendo batizada. Então, o fato de não... por inferência, né? Lá em Atos 16, ele e sua casa, né? Foi batizado. Para ele ter a casa, tem que ter a esposa. Assim. Mas, enfim, realmente é uma inferência. Bom, infelizmente o tempo nosso é curto, então vamos de vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates. Quero agradecer o pastor Vitor e o pastor Franklin por esse tempinho com a gente aqui agora, discutindo esse assunto e fazendo a gente pensar, né? Quem era a favor
está repensando, quem era contra está repensando, ouvindo aqui os argumentos de cada um dos lados. Pastor Vitor, muito obrigado. E gostaria que o senhor também deixasse suas redes sociais, se alguém quiser ter contato contigo, como é que funciona? Amém. Pastor César, muito obrigado pelo carinho de novo em poder estar aqui na Musical. Toda a equipe da Musical, muito obrigado. Pastor Frank, que Deus te abençoe. Um debate muito saudável, que Deus continue te abençoando. A minha rede social está escrito lá no Instagram, Vitor Couto Oficial. Então, você ir lá no Instagram, Vitor Couto Oficial, ou no YouTube, colocar Vitor Couto _oficial. Né? Lá no YouTube eu tenho um canal também. Eu escrevi um livro, que é esse material aqui, ó. Esse material, A Expiação de Cristo e a Justificação dos Homens. Na internet, se você colocar aí Livraria El Shaddai, vai ter lá esse material. Você corre lá, adquire e aproveita que está na promoção. Eu gostaria de ver só um trechinho rapidinho, pastor, tá? Sobre o meu livro, onde eu falo da expiação de Cristo. Olha o que eu escrevo. Jesus Cristo é o único que pode dizer: eu morri na cruz para salvar os pecadores. A Trindade são os únicos que podem dizer: eu sofri na cruz. Os anjos, demônios e homens são os únicos que podem dizer: Deus revelou os seus atributos como justiça, santidade, amor, misericórdia, ira e a sua glória na cruz. Os demônios são os únicos que podem articular: eu fui derrotado na cruz. E os homens são os únicos que podem falar: eu fui salvo lá na cruz. Amém. Muito bom, bom texto. Pastor Franklin, bem-vindo sempre aqui, que seja a primeira de muitas outras. E também gostaria que você, nessa última fala, também deixasse seus contatos, se alguém quiser fazer contato contigo. Amém. Pastor César, gratidão. Deus abençoe pela excelente condução do programa. Prazer em conhecer ao pastor Vitor. As minhas redes sociais Instagram Franklin James _FJ, né? Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, Franklin James, né? Algum americano? Eu já tudo falo americano, tudo americano. Franklin James. Mas eu já falo meu terceiro nome, pastor César. Como que é? Da Silva. Estragou aí no final. Aí eu já falo que eu tô vindo dos Estados Unidos, do Jaraguá, região. Eu queria, por gentileza, se for permitido, pastor César, deixar um convite para... Eu sou responsável pelo Ministério de Homens lá na nossa igreja, né? Na Igreja Quírios, na Lapa. E amanhã nós vamos ter um culto, que é um trabalho geralmente voltado para homens, onde a gente fala uma linguagem para os homens, uma palavra voltada para os homens. Então, os ouvintes que estão aí, os homens, né? As esposas quiserem enviar os seus maridos também, nós vamos estar lá na rua Eliodoro Ébano Pereira, número 227, Lapa de Baixo, Igreja Evangélica Quírios. Nós estaremos então com um culto voltado aos homens. E mais uma vez, gratidão, pastor Sérgio. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado, pastor Vitor. Obrigado, pastor Franklin. Obrigado você que abrilhanta também o nosso programa. Tem o resultado da enquete aí de agora, por favor, Rafa, coloca aí pra gente. 34% diz que sim, 66% diz que não. E segue o dia lá, passa lá no Instagram e vota. E quando você faz o seu voto, você mesmo já vê para quanto mudou o resultado. Eu fico por aqui, mas às 14h eu tô de volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Então a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical. Mais unidade